Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação, mais uma sessão do Lar Irmã Zarabatana. A todos os que estão aqui presencialmente na nossa casa, sejam todos bem-vindos. Que seja uma noite muito proveitosa para todos. Que a espiritualidade amiga nos envolva a todos, entregando a cada um aquilo que vieram em busca nessa casa de amor, de caridade. Aos nossos amigos e amigas que estão assistindo pela internet, no canal do Lar Irmã Zarabatana, no YouTube, também duas boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos aproveitar ao máximo os conteúdos aqui apresentados e que todas as pessoas que ao longo do tempo venham a acessar essa gravação consigam encontrar nela os esclarecimentos, material para reflexão a respeito de um tema tão interessante. Hoje eu vou me propor a apresentar para vocês com bastante calma esse material que eu preparei. Como nós temos em torno de meia hora para a apresentação desse trabalho, caso eu não consiga apresentar todos os slides, eu vou dividir a apresentação em duas partes, para que eu possa fazer toda a explanação com a calma devida, sem deixar de apresentar nada daquilo que eu fui pesquisando e que eu trouxe como reflexão para compartilhar com vocês. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de... vou me apresentar, acho que eu não falei no início, meu nome é Rose Campos, para quem não me conhece, colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, e eu convido a todos que nos reunamos numa prece inicial, elevando nosso pensamento ao alto, e essa prece hoje, em especial, é dedicada a todas as pessoas que neste momento sofrem pela perda de um amigo, de um ente querido, um animal de estimação, essas criaturas tão especiais que Deus permite que entrem nas nossas vidas, que possamos então elevar o nosso pensamento, pedindo ao Mestre Jesus que envolva todos nós em paz, em luzes, em bênçãos, em muita proteção. E a todos os nossos animais de estimação, os que se encontram conosco em nossos lares hoje e aqueles que já retornaram para a outra dimensão. Que Jesus possa envolvê-los a todos, unido à falange de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, meus amigos, minhas amigas, vamos começar nessa explicação, essa explanação de hoje. Eu peço desculpas porque eu estou gripada, pode ser que eu comece a tossir em algum momento. Eu não vou interromper a gravação, não, vamos seguindo, mas eu vou me afastar um pouquinho do microfone aqui para não atrapalhar muito vocês. Bom, eu me propus a falar sobre a morte do animal de estimação e eu coloquei esse no tema, no título, o animal na espiritualidade, porque há pouca informação, talvez, na codificação kardeciana, e talvez a gente encontre um pouco mais nas obras complementares, a respeito dessa questão. E é muito comum as pessoas apresentarem dúvidas com relação ao que ocorre com o seu animalzinho de estimação depois do desencarne. E também como é que é essa relação entre nós encarnados, né, que perdemos o nosso animal, e os nossos sentimentos e o nosso envolvimento com esse serzinho tão querido, tão especial para nós, após o seu desenlace. Então, vamos começar falando de Kardec, trazendo o que ele trouxe para nós na codificação. No Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam a Kardec que os animais possuem sim uma inteligência que lhes faculta uma certa liberdade de ação,
e que os animais possuem um princípio independente da matéria e esse princípio sobrevive ao corpo. Bom, nós vamos nos ater hoje a falar sobre os animais domésticos, os animais de estimação, aqueles por quem nós trocamos afetividade, estima, temos estima por eles, eles têm estima por nós. Nós temos os animais selvagens, nós temos os animais da natureza, os animais que nunca tiveram contato nenhum com o homem, e nós sabemos que, em muitas das vezes, é justamente essa aproximação, esse contato com o ser humano que começa a propiciar ao animal uma maior desenvoltura, um desenvolvimento do seu princípio inteligente, onde ele vai então começar a elaborar mais os seus sentimentos, começar a elaborar mais as suas interações, enfim, caminhando na escala evolutiva no que diz respeito ao que um animal pode evoluir, pode desenvolver. Por isso nós percebemos animais com tamanha inteligência, percepção e até demonstração de afeto e sentimento, assim como o próprio Kardec comenta que nós encontramos homens que beiram a animalidade, que são mais brutos e mais fera do que, às vezes, uma fera que está ali solta na natureza. Bom, então nós temos como em tudo na natureza, né, gente? São gradações. Ninguém é igual, nós não somos iguais uns aos outros, os animais a mesma coisa. Bom, então a gente, como espírita que somos, nós não acreditamos no fim definitivo do princípio inteligente, do espírito. A morte, como diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a morte é uma simples mudança de estado. É a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então, quando aquela forma frágil não propicia mais a condição daquele princípio inteligente ou daquele espírito estar evoluindo aqui na matéria através daquela forma de vida, ocorre a morte. Nós também sabemos e já estudamos que nós temos o nosso fluido vital. Cada uma das criaturas possui uma quantidade maior ou menor de fluido vital, e também quando nós não temos mais a vitalidade, nós não temos mais esse fluido, nosso corpo físico não consegue continuar vivo. Como eu costumo dizer, acaba a bateria, né? Não tem mais carga na bateria, então o corpo físico vem a perecer. Mas o princípio inteligente ele sobrevive, assim como o espírito do homem sobrevive ao fenômeno da morte. Emmanuel nos diz, no seu livro, o primeiro livro que ele ditou para Chico Xavier, chama-se, o nome do livro é Emmanuel, ele fala a respeito dos animais o seguinte: os animais, eles têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. Os animais são, então, os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e o seu amparo. Claro que nesse ponto de uma conversa, de um debate a respeito da nossa relação com os animais, muitas coisas podem ser levantadas, várias questões podem ser levantadas, imensas, inúmeras, até mesmo a questão se ainda é válido e justo a alimentação com carne animal, o homem continuar ainda comendo a carne animal, várias coisas, assim, os temas são muito amplos, né? Mas o próprio Emmanuel diz no livro Consolador que nós, sobre esse tema, que nós ainda, que na evolução daqui da Terra, com o passar do tempo, nós vamos deixar de ter essa prática, mas no momento ainda é uma prática, é uma realidade para o nosso planeta, e muitas pessoas sobrevivem, inclusive, da logística, né,
Sobrevive, que eu digo, são famílias e mais famílias que vivem, tiram o seu sustento dessa pecuária, da pecuária de corte, e dos abatedouros e dos açougues, enfim, ainda dessa questão da alimentação animal, com carne animal. Então, esse é um tema muito falado, muito discutido dentro da doutrina espírita, muito questionado, mas existe sim a informação da espiritualidade de que a alimentação com carne animal é a tendência que nós, seres humanos, venhamos a deixar de nos alimentar utilizando carnes e vísceras dos nossos irmãos de caminhada. Essa vai ser uma tendência normal da evolução do ser humano. E a gente pode perceber cada vez mais crianças que ainda vêm nascendo nos últimos anos, desde tenra idade, que não aceitam a alimentação de carne, elas próprias, seus espíritos já manifestam essa rejeição ao comer carne. É interessante porque nós estamos falando aqui de uma evolução do homem individual e coletivo. Então é uma mudança que gradativamente vai acabar acontecendo. Nosso amigo espiritual, desculpa, Emmanuel comenta isso para a gente. Eles precisam do nosso amparo e da nossa proteção. Emmanuel continua ainda dizendo, no livro Consolador, que a vida do animal, que às vezes as pessoas perguntam, o animal ele tem uma missão, ele vem para a nossa vida, ele vem para a vida, ele vem para a Terra com uma missão. Ele diz que não é propriamente uma missão comparada com as missões que nós humanos temos ao reencarnar, né? Mas a vida do animal, ela apresenta uma finalidade superior, sim, que constitui a do aperfeiçoamento do animal, aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras, do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Mais uma vez, isso vem de encontro com a nossa responsabilidade para com nossos amigos animais, porque essa construção desse aperfeiçoamento do princípio inteligente que habita os animais, quando eles têm contato conosco, é através do nosso contato, através da forma como nós nos relacionamos com os animais, que vai propiciar a eles um maior e melhor aprendizado. Mas vejam só, a gente também pode observar, em termos de sociedade, que nunca nós estivemos mais ligados aos animais domésticos como no momento atual da sociedade. Os animais, cão, gato e outros animais, eles entram para a nossa vida, mas também em função da característica, das características da nossa própria fragilidade emocional que nós vivemos nos dias de hoje. Eles, às vezes, entram na nossa vida e nós atribuímos ao animalzinho um peso, vamos dizer assim, afetivo, maior até do que ele estaria em condições de assumir naquele momento dentro da sua escala evolutiva, porque atribuímos a eles, às vezes, um papel de um filho, substituindo, por exemplo, a maternidade e a paternidade. Muitas vezes pessoas optam por não ter filhos e adotam um animal, mas colocam a sua carga afetiva de pai e de mãe integral naquele serzinho que é um animal. Então, ele está num processo de aprendizado em que ele precisa desenvolver uma série de coisas, princípios de inteligência, de sentimentos, de percepções, mas de animal. Talvez nós, na nossa sociedade atual, estejamos, às vezes, ultrapassando um pouco isso. É uma questão boa para a gente refletir, porque é muito importante que nós tenhamos esse contato com os animais. Mas os animais são animais. É óbvio que nós amamos muito. Eu tenho animal de estimação, já tive inclusive animais que morreram,
e tenho ainda hoje, tenho a minha gata, a Sofia, que eu amo muito, mas são animais e precisam que nós os ajudemos a se desenvolver como animais e não colocando em cima deles uma carga como se eles fossem realmente filhos e precisassem, tivessem a obrigação de nos suprir essa carência como seres humanos. Eles não são seres humanos. Então é importante para todos nós, inclusive, essa reflexão, porque nós somos convidados a cuidar desses nossos irmãos. Mas temos que ter também uma noção de equilíbrio, porque muitas das vezes também o impacto que ocorre quando nós perdemos o nosso animal de estimação, o impacto emocional e afetivo, ele também, às vezes, ele ultrapassa as raias de uma normalidade, de um equilíbrio, justamente porque a pessoa não está sabendo lidar com os próprios sentimentos com relação à sua relação íntima com aquele animal. Eu vou dar um exemplo. Enquanto estava preparando o estudo, preparando esse material para hoje, eu assisti muitas palestras, muitos estudos, e ficava lendo os comentários das pessoas abaixo, daqueles vídeos que são apresentados, enfim. Aí vários me chamaram a atenção, mas um especial me chamou a atenção quando um rapaz dizia assim, que ele não tinha coragem, ele havia perdido o seu cãozinho e que sofria muito e que não teria coragem de adotar um novo cãozinho porque ele estava com medo de estar traindo a memória do cãozinho, do seu cãozinho que morreu. E ele dizia assim, eu não sei se o meu cãozinho, se o meu cachorro vai se sentir traído. Eu acho que ele pode ficar com raiva de mim porque eu peguei um novo cãozinho para cuidar. Vejam só. Quer dizer, olha só, uma transferência, de um sentimento, de uma preocupação, de um sentimento também de culpa, colocando no animal essa responsabilidade. E, na verdade, o animal, ele está, da mesma maneira que ele compartilhou conosco daquela oportunidade de convivência e crescimento, ele nos quer ver felizes, sempre. Quer que seus donos permaneçam felizes. Então, a atitude de vir a adotar um novo animal de estimação, depois que passado algum tempo, porque é natural que as pessoas vivenciem o luto, é natural que as pessoas, assim como o luto, aqueles que a gente passa por aqueles dos nossos familiares e amigos, o luto pela perda de um animal é justo, é válido, é verdade, é verossímil. Não é uma coisa só porque é um animal a gente não sente. Não, não é verdade. E muitas das vezes as pessoas sentem realmente muito, mas precisamos encontrar um ponto de equilíbrio e entender que a nossa relação com os animais é uma relação de troca, mas principalmente é uma relação de nós para eles, de oportunidade de ensinamento para ajudá-los a encontrar o seu aperfeiçoamento próprio, como diz Emmanuel. Então, nós temos a capacidade de amar cada vez mais e melhor, é o nosso aprendizado enquanto humanos, enquanto espíritos, na nossa estrada evolutiva. Conseguir distribuir o nosso amor para uma quantidade maior de animais, se nós tivermos a oportunidade, por que não? Ao invés de estarmos, então, limitando e trazendo a nossa possibilidade de amar apenas para um animal e colocarmos toda a nossa carência e o nosso vínculo afetivo com aquele único animal. Então, é uma questão mesmo de parar, refletir, de buscar um ponto de equilíbrio, sentir sim, claro, porque o novo animal ele não vai vir substituir o animal anterior, ele não vem para tapar buraco, e nem é para ser tratado como se fosse o outro, ele é um novo animal,
com suas características, com as suas percepções diferentes daquele que nós já tivemos e que faleceu. Então, é um processo, é uma oportunidade para nós de nos doarmos um pouco mais, né? De ajudarmos os nossos amigos, nossos irmãos mais novos, como diz o Chico Xavier, né? Que são os animais. Ajudá-los e a gente também ir desenvolvendo a nossa capacidade de amar cada vez mais e melhor. Chico comenta que nós, seres humanos, comentava, né? Nós, seres humanos, nós estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, quem chuta um animal, quem maltrata, é alguém que não aprendeu a amar. Essa frase é bem conhecida de Chico Xavier. E ela nos convida a refletir como é que nós estamos tratando os nossos animais. Porque também há uma questão de equilíbrio. Dentro das polaridades, a gente encontra, tem o nada, tem o muito pouco em termos de afetividade com os animais, onde a pessoa não tem respeito nenhum, afetividade nenhuma, e está nas raias da violência, é o caso da caça por esporte, né? Enfim, quando o ser humano não tem vínculo, não se percebe, não tem nenhuma sensibilidade para com os nossos irmãos do reino animal, né? E tem no extremo oposto criaturas que não sabem lidar, se relacionar com seres humanos e só conseguem se relacionar com animais. E aí colocam na sua relação com os animais de estimação toda essa carga afetiva e toda essa carência que, enquanto ser humano, nós devemos aprender a elaborar. Falando de polaridade, um extremo e outro, né? Nós precisamos aprender a elaborar isso de nós para com os outros seres humanos e de nós para com os animais, sem colocar para os nossos irmãozinhos animais uma carga afetiva pesada demais, que eles não teriam condições de assumir, porque eles não são seres humanos. Eles têm muito a nos oferecer, mas nós precisamos aprender a amarmos uns aos outros. Seres humanos também, e não somente os animais. Então, são pontos de equilíbrio, né? É um convite que a natureza nos faz no nosso próprio processo de evolução. Então, se a gente vai para a codificação, em 1861, quando Kardec publicou o Livro dos Médiuns, por exemplo, ele fala, e aí, naquela época, ele pergunta aos espíritos se era passível, se era útil, se fazer a evocação de espíritos de animais, assim como os espíritos nos convidavam a evocar os espíritos dos mortos para que trouxessem suas mensagens, né? Então, Kardec perguntou, pode-se evocar o espírito de um animal? E ao que os espíritos responderam naquela época. Desculpa, gente, a tosse, tá? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente. O que é o estado latente? Significado de latente. É um estado não aparente, não manifesto, oculto, encoberto. E os espíritos disseram a Kardec que esse princípio inteligente é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, que têm a tarefa de providenciar a reencarnação dos animais. Então, são os trabalhadores espirituais voltados ao cuidado com os animais. Então, esse princípio inteligente é logo utilizado por certos espíritos incumbidos dessa tarefa para animar novos seres, em os quais continua o quê? A obra da elaboração daquele princípio inteligente, que desencarnou, e que então esses espíritos incumbidos de cuidar dessas novas encarnações, rapidamente, não demorariam muito, né, a utilizar, colocar aquele princípio inteligente habitando um novo corpo para ele continuar seu processo de desenvolvimento.
Então os espíritos teriam respondido a Kardec. Assim, no mundo dos espíritos, não há como espírito errante espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Bom, na literatura complementar, e isso não é incomum, as pessoas comentarem assim: ah, mas nos livros de André Luiz comenta que viu no umbral, por exemplo, grupos de socorristas seguindo, né, para as missões de resgate com cães, matilhas de cães, fazendo parte daquele grupo de socorristas. Então, nesse caso, nós teríamos uma narrativa de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, pós-codificação kardeciana, dizendo que lá na erraticidade, lá no umbral, na erraticidade, lá no plano espiritual, ele teria visto animais, espíritos de animais cumprindo determinada tarefa. Então, mas o que os espíritos respondem a Kardec é que não existe, não existiria, vamos dizer assim, um período, os animais não ficariam na erraticidade elaborando suas questões, assim como nós espíritos humanos fazemos, né? Porque muitos de nós, após o nosso desenlace, passamos um bom período na erraticidade elaborando, trabalhando as nossas questões emocionais, morais, afetivas, para só então, depois de algum tempo, voltarmos a uma nova encarnação, a uma nova oportunidade de vestir uma roupagem de carne para passar por mais um período de aprendizado. Bom, essa é uma informação que os espíritos trazem na época que Kardec codificou, Allan Kardec colocou na codificação o que naquela época era a maior parte das informações recebidas através dos espíritos. Ele perguntava a muitos espíritos e ele usava o princípio da universalidade dos espíritos. O que a maior parte dos espíritos dava como informação era aquela informação, então, que ele captava e colocava na codificação. Então, ele não pegava os pontos fora da curva, ele pegava as informações dadas pela maioria dos espíritos. Bom, com isso em mente, eu gostaria de fazer uma outra reflexão. Porque muitas pessoas dizem assim, poxa, mas porque está na codificação que os animais não ficam na erraticidade, eles rapidamente já vêm logo para uma nova encarnação, né? Eles não ficam muito tempo. Então o meu cachorrinho, o meu gatinho, ele vai desencarnar e rapidamente ele vai voltar. Ele não fica muito tempo na erraticidade. Essa informação foi o que Kardec codificou, foi o que ele colocou na codificação naquela época. E eu fico me imaginando o que seria, nós estamos em 2022, eu fico imaginando que maravilha de trabalho Allan Kardec não faria hoje, tendo acesso, por exemplo, à internet e tendo possibilidades de conversar e de colher relatos de pessoas ao redor de todo o planeta com uma rapidez incrível. Porque nós sabemos que, ao longo do tempo, muitas informações, muitos sensitivos, muitos médiuns, inclusive Chico Xavier, que é um médium que nós temos como referência, nos passaram informações um pouco diferentes dessa que nós encontramos codificada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Isso seria porque Kardec estava errado? Não, de jeito algum. Kardec colocou na codificação o resultado da compilação de informações recebidas à época. E nós temos a oportunidade de, com o próprio Allan Kardec, encontrar mais adiante, você vê, o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. Mais adiante, Kardec
traz esse assunto à tona, por exemplo, na Revista Espírita, e ele já faz uma reflexão, porque ele é um pesquisador, um homem de mente muito aberta para o seu tempo, né? Então, Kardec, na Revista Espírita, por exemplo, de maio de 1865, anos após a publicação do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe na Sociedade Espírita de Paris, ele recebe correspondências de pessoas de muitos lugares. E uma das correspondências que é lida numa sessão, numa reunião desse ano de 1965, diz respeito justamente à manifestação do espírito de um cão, de uma cadela da raça galgo, que teria se manifestado após seu desencarne. Ela tinha um hábito, essa cadela tinha um hábito de comportamento e que se deitava nos pés do dono e emitia um determinado som que era reconhecido por todos da família, um determinado ganido. E depois dela já ter desencarnado há algum tempo, houve um fato de que um dia o dono dela ouviu, sim, teve uma percepção auditiva, ouviu o som do ganido dela, do som que ela fazia quando ela brincava e tal, e não foi só ele que escutou. A mulher dele escutou, uma outra pessoa que estava na casa também escutou. Cada um deles teve uma percepção. Ele percebeu a cadelinha no pé da cama como ela sempre costumava ficar. Uma outra pessoa ouviu o som, teve a impressão que estava vindo da porta. Enfim, mas o fato é que todos ouviram. A cadela emitiu, se fez reconhecer através de uma manifestação que foi auditiva. As pessoas na casa ouviram e perceberam. Bom, como esse é um fato que Kardec veio a ter contato com ele depois, eu achei esse fato muito interessante para nos ajudar a refletir sobre a questão dos animais na espiritualidade. Como eu disse a vocês, eu vou dividir essa nossa reflexão em duas etapas, porque a partir daqui, desse ponto do estudo, eu tenho... Eu li Kardec e comecei a refletir a respeito do que ele estava colocando para nós. Como ele diz que fatos desse gênero, como dessa que aconteceu com essa cadelinha galgo, ainda não são bastante numerosos, nem suficientemente comprovados para deles deduzir-se uma teoria afirmativa ou negativa de sobrevivência, de possibilidade de manifestação do animal de estimação. Essa é o que ele está colocando, né? Mas olha só como é que Kardec diz. Não são ainda bastante numerosos, mas ele não se fecha para a possibilidade disso ocorrer. Ele diz: a questão do princípio, do fim do espírito dos animais apenas começa a surgir entre nós aqui no Espiritismo, no estudo do Espiritismo. E o fato de que se trata, esse som emitido pelo espírito da cadela, esse fato se liga essencialmente a essa questão da finalidade, de como estão os espíritos dos animais depois que eles desencarnam. Se não for uma ilusão, ele disse, mas no caso teria sido uma ilusão de várias pessoas, né? Se não for uma ilusão, pelo menos constata um elo de afinidade que existe entre o espírito dos animais, ou melhor, de certos animais e o espírito do homem. Olha só, em 1865, Kardec já começa a questionar e a colocar essa possibilidade de que pode ser, sim, que exista um elo de afinidade entre o espírito dos animais e dos homens que viesse a possibilitar uma comunicação, uma manifestação perceptível do espírito de um animal doméstico para com o dono após um tempo do seu desencarne. Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou trazer mês que vem
o resto da nossa reflexão, porque eu fiz várias pesquisas e encontrei uns casos bem interessantes para trazer, para compartilhar com vocês. E esse é um tema muito importante, muito rico e de muito interesse para muitas pessoas. Quantos de nós, né? Já não sofremos ou não estamos sofrendo pela saudade de um serzinho? Saber que eles sobrevivem, saber que eles estão muito bem cuidados aonde estão, é muito importante para todos nós. Bom, eu agradeço a todos, me comprometo com vocês a continuar essa reflexão no próximo mês, na palestra do mês que vem. Aguardem, fiquem conosco, reflitam, vejam novamente se quiserem através do canal essa primeira parte, para a gente poder então engrenar no estudo desse assunto, desse tema no próximo mês. Muito obrigada pela paciência, pela companhia e peço a Jesus, ao Mestre Jesus, que nos envolva a todos em muita paz, em muita luz, em muita bênção. Que assim seja. Até a próxima.